Olá, meus amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muito bem, eu gostaria de compartilhar algo bem rápido com vocês. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho indagado muito com isso ultimamente, meus irmãos, que da nossa existência, da permissão de Deus de continuarmos vivos nessa terra, eu acho que tudo existe um propósito, não é? Eu acho que se as pessoas andassem na direção realmente do propósito que Deus estabeleceu, elas seriam mais felizes, elas seriam mais realizadas, as coisas talvez dariam mais certos, porque até mesmo elas entendiam aquilo que talvez dá errado na vida delas. Nem tudo que dá errado na vida realmente significa que você fracassou, que você é inútil. Às vezes a circunstância da vida faz com que isso pregue na vida da pessoa uma sensação de frustração, e aonde as pessoas caem em depressão, caem em tristeza profunda, porque às vezes elas não sabem que aquela situação vai acontecer. Às vezes o casulo, quando ele está em processo de transformação, ele fica ali preso naquele casulo. E se você naturalmente pregar o casulo e abrir ele morre, não é? Porque ele tem um tempo, o propósito dele tem um tempo determinado. Às vezes nós queremos interromper os planos de Deus. Às vezes eu tenho um parente, uma pessoa que você quer que Deus mude o coração dela, que você quer que Deus faça algo, você ora a Deus a vida inteira para Deus mudar o comportamento daquela pessoa. E talvez tenha algo acontecendo na vida dela e você fica ali interrompendo o plano de Deus. Deixa Deus trabalhar. Se você realmente confia em Deus e quer que alguém transforme, isso é aos olhos da fé, porque humanamente falando, às vezes nós não temos como ajudar as pessoas que sofrem espiritualmente. Não existe acaso, não existe um acidente, eu nasci por acidente, não, você nasceu com um único propósito. Tem uma coisa que eu até falei em outra mensagem, sobre algumas perguntas que nós ficamos indagados com isso, é que, para que objetivo eu vim na Terra? Você acha que o único propósito das pessoas era somente vir, casar, dar-se casamento e construir casas e impérios, trabalhar a vida inteira e acabar com a saúde e para ganhar dinheiro? E às vezes nem sempre acontece, que as pessoas trabalham e muitas não verem resultado do seu trabalho, e as pessoas acabam simplesmente morrendo sem um legado, sem construir uma história. A história é a coisa mais brilhante que possa existir na vida de uma pessoa. Ela construir uma história, ela plantar memórias na vida das pessoas com atos nobres, com atos de generosidade, de fazer o bem, de poder contribuir para o crescimento de outras pessoas, de poder perdoar, de poder não ofender, de poder amar, mesmo que as pessoas não te dão amor. Essa é uma tarefa tão difícil para a humanidade, e é por isso que a humanidade caminha aí para uma situação difícil, que é onde o amor das pessoas se esfriam pelo próximo. Uma outra pergunta é que quem sou eu? Quem realmente eu sou de verdade? Qual é a minha identidade? Para que eu nasci e quem sou eu? Infelizmente tem pessoas que sofrem e caem às vezes em profunda tristeza, porque nem elas mesmas sabem quem ela é. As pessoas elas têm dificuldade de assimilar realmente para que objetivo, para que eu sirvo. Tem pessoas que se sentem inúteis, tem pessoas que para se dar bem, para se sentir melhor, ela tem que se parecer com alguém, ela tem que cortar o cabelo como alguém cortou, vestir uma roupa como alguém cortou, ela tem que se tatuar, ela tem que fazer alguma coisa que se sinta bem, humanamente falando. E eu acredito, não julgando, pessoal, mas de fato muitas pessoas não entenderam a sua verdadeira identidade. Você tem uma identidade, você tem um DNA, e que você precisa entender quem você é.
começar a construir a sua história, realmente entender que você é essa pessoa que Deus chamou para um propósito, se colocar na brecha do lugar que Deus sempre quis que você esteve, o lugar que você nunca deveria ter saído, de você que está sofrendo agora sem entender quem você é, porque tem pessoas que se preocupam até de agradar os outros, se preocupam às vezes de ter ofendido as pessoas, e tem pessoas que se sentem mal com isso, mas você não precisa se parecer com ninguém, você não precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção. Você tem a sua identidade, você tem o seu valor, você tem a sua história, e a sua história tem que ser projetada no plano de Deus, não é? E a terceira pergunta é: para onde eu vou? Muitas pessoas acreditam que não há vida após a morte. Uns acreditam que é tudo aquilo que se faz, que se paga. As pessoas acham que não existe uma eternidade. Mas para onde eu vou? Para que lugar eu vou? Você constrói esse lugar, fazendo bem. A palavra de Deus diz-me assim que se você quer ter dias felizes na terra, se você quer ser abençoado e próspero na terra, você precisa compreender essas coisas, que Deus colocou diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva. Quando você obedece o mandamento e a palavra de Deus, a tendência é que você prospere, é que você se sinta realizado. Não deixe a mágoa, o rancor, a raiva dominar o seu coração. Você não precisa construir tantas coisas aqui na terra, você precisa construir na eternidade. Porque realmente existe um lugar que eu preciso realmente pensar, que se eu fechar os olhos hoje, para onde eu vou? Para que lugar eu vou? Então Deus chamou você para um propósito. Nem tudo que deu errado na sua vida foi realmente o mal que projetou. Tem coisas que Deus está permitindo para tratar, para moldar o seu caráter, para fazer de você uma pessoa melhor, para tratar com o seu coração, com as suas injúrias, com as suas mágoas, com os seus pecados. Então deixa Deus cumprir o seu propósito, mas esteja entendendo que você tem um chamado, que você precisa entender para que Deus realmente te chamou, para qual propósito Deus tem você vivo nessa terra. Você pode construir casa, você pode casar, você pode fazer muitas coisas, mas o real propósito não é esse. O real propósito é outro. Tudo que acontecer com você é uma consequência da vida, não são as prioridades. A prioridade é entender qual é a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe a todos, aqui é o pastor Evilásio Souza, e compartilhe essa palavra e abençoe aí outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Abraços.